Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos seus espaços. É por isso que a Prefeitura já recuperou 350 praças e nomeou prefeitos que ajudam a manter e preservar esses locais. Cuidar da cidade é ter uma equipe com mais de 4.000 pessoas trabalhando todos os dias para fazer de Porto Alegre um lugar cada vez melhor para se viver. É dobrar o número de equipes para podas e vistorias de podas. É ser a primeira capital do país a utilizar um app para monitorar, conservar e planejar a vegetação na cidade, auxiliando na sua preservação e na criação de estratégias para novos plantios. Cuidar da nossa cidade é cuidar de você, mas acima de tudo é cuidar com você. Ligue 156 ou baixe o app 156 mais POA e avise a Prefeitura toda vez que vir algo precisando de reparo. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Boa noite, muito boa noite, meus queridos ouvintes do Junta Médica, nesta segunda-feira, 21 de agosto, 19 graus em Porto Alegre. Nós estamos numa gangorra, né? Um dia está 15, outro dia está 30, amanhã vai fazer 30 graus, e daí no final de semana vai fazer 12, vai fazer uma mínima de 5. Haja saúde! As crianças e os velhos, que nem o tio Júlio, sofrem mais com essa variação térmica. Uma das coisas que a gente sofre muito é com gripe e com ataques de vírus, as viroses. E tem aquele outro vírus, né? Começa com C, termina com ID. O Covid, que encheu o saco, o coronavírus que encheu o saco durante 2 anos, parece que está querendo voltar, tem algumas variantes aí. Nós vamos falar sobre isso hoje. Antes, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a farmacêutica Hertz, fazer com amor para viver melhor. Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, orgulho de ser médico. E também, como nós vimos agora há pouco aí o vídeo da Prefeitura, quem vive em Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da sua gente. Prefeitura de Porto Alegre, a gente vive, a gente cuida. Nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, os nossos convidados aqui do Junta Médica são o doutor Adalberto Rubim, que já esteve conosco quando nós tratamos de doenças de inverno, pneumologista, chefe do Serviço de Pneumologia da Santa Casa de Porto Alegre e professor da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre. O doutor Renato Cassol, há poucos dias, esteve falando conosco sobre bactérias. Hoje vai falar sobre vírus, nós queremos saber qual é a diferença. Ele é infectologista, possui graduação em medicina pela PUC, residência médica em doenças infecciosas e parasitárias no Hospital Nossa Senhora da Conceição, curso credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, órgão sediado no MEC, MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção pela FAMESP. E o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, infectologista, médico do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia, infectologista do Controle de Infecção do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, é consultor em biossegurança da Organização dos Estados Americanos, já trabalhou para a Science Advisor e também atua nos seguintes temas: virologia e terapia infusional. Possui linha de pesquisa vigente em genotipagem e tratamento da Covid-19. Bom, a gente já ouviu bastante falar do Dr. Ricardo Zimmermann e do Dr. Renato Cassol quando nós passamos por aqueles 2 anos traumáticos para o mundo, especialmente também para o Brasil. Quero dar as boas-vindas, boa noite, Renato Cassol, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Júlio, pelo convite, boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao doutor Adalberto, ao doutor Ricardo, um prazer estar aqui hoje. Boa noite, doutor Ricardo, deixa eu desmutá-lo ali, isso. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Júlio. É um prazer enorme estar aqui contigo e com meus 2 amigos e colegas, Dr. Renato Cassol e Dr. Adalberto, que já conheço há bastante tempo. É muito legal estar aqui hoje com eles. Obrigado, Dr. Adalberto Rubim, que é com N. Está mutado o seu microfone. O senhor pode desmutar. Boa noite para o senhor. Tá mutado. Bom, desmutei. Ok? Valeu. Obrigado, prazer estar aqui com os amigos. Hoje você, de certa maneira, mais um ouvinte
um participante, porque eu gosto muito de conviver com meus colegas infectologistas, a gente aprende muito, troca ideias, e nós, pneumologistas, pegamos, de certa maneira, as complicações que realmente as viroses determinam no aparelho respiratório, e obrigado novamente pelo convite. Doutor Renato Cassol, outro dia o senhor explicou para a gente o que é bactéria, que é um ser vivo, que se reproduz. Explica de novo para nós o que é bactéria e qual é a diferença do vírus, o que é o vírus e qual é a diferença para a bactéria, por gentileza. Bom, são coisas absolutamente distintas, né? Começa que, a priori, ou filosoficamente falando, o vírus não é nenhum ser vivo, né? Então, realmente, a diferença entre bactérias que têm o seu mecanismo reprodutivo, ou seja, elas mesmo se dividem, se multiplicam, transferem seus genes para lá e para cá, mecanismo de resistência, o vírus precisa fortemente do aparato do hospedeiro para fazer essa reprodução. E aqui também é muito importante a gente diferenciar o que é uma gripe de um resfriado comum, tá certo? Bom, primeira coisa, o resfriado comum, ele é causado geralmente por um rinovírus, tá? E é uma doença de nasorrinofaringe. Ele é mais leve do que propriamente uma gripe. Nas gripes, nós temos o melhor representante, os influenzas. Influenzas são vírus que, por vezes, são mais agressivos, ou às vezes muito agressivos, capazes de causar doenças pulmonares, inclusive, né? Pneumonites virais, coisa que o resfriado comum geralmente não faz. Então, a diferenciação entre gripe, que é uma doença por influenza, de resfriado comum é essencial nesse momento. Aquele nariz escorrendo do paciente que está se sentindo alérgico e tudo mais, é uma coisa, é um resfriado comum. Agora, o influenza com uma febre alta, com possível pneumonite ou pneumonia viral, é uma coisa bastante mais grave, como nós acompanhamos isso acontecer lá em 2009, com o advento da pandemia do H1N1. Né? Os pacientes eram todos pacientes muito jovens, não tinham sido expostos a essa linhagem e faziam, todos eles, aquele pulmão branco, né, de vidro fosco na UTI, uma doença extremamente grave à sua época. Obrigado, doutor Renato. Doutor Ricardo Zimmermann, a chamada do programa hoje dizia o seguinte: vírus, velhos e novos inimigos do nosso corpo. Os vírus estão sempre se renovando, doutor? Sempre tem uma cepa nova, todo ano tem que se vacinar para a gripe. Quando é que não tem um momento em que ele chega à sua exaustão nessa sanha de se multiplicar e de se ter uma nova variante? Tem sempre uma invenção nova, doutor? É que em dado momento eles até foram úteis na evolução. Por exemplo, 8% do nosso genoma é de retrovírus que nos ajudaram a evoluir em nossas proteínas. A gente tem vários tipos de proteínas diferentes, em parte porque os retrovírus permitiram isso. Então, como eles foram úteis, eles estão por aí sempre. São um subproduto evolutivo. Mas até hoje a gente tem vírus que nos ajudam, que estão ali ajudando a nossa microbiota intestinal, por exemplo, para controlar as bactérias mais patogênicas. Infelizmente, às vezes eles têm agenda própria, e aí que começam os problemas. Então, desde a década de 70 para cá, foram centenas e centenas de vírus respiratórios novos descobertos. O advento da biologia molecular permitiu que a gente fizesse vigilância virológica, então a gente consegue identificá-los precocemente, e não existe filtro até a população. Então, a informação chega de forma crua, isso muitas vezes gera pânico. É um subproduto da evolução dos vírus e da nossa evolução como cientistas. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Adalberto Rubim, o médico o pneumologista recebe pacientes e, para o paciente, ele está se sentindo um problema de dificuldade de respiração, às vezes está com febre, às vezes está com sensação de um abatimento no corpo e tal. Como é que o pneumologista identifica imediatamente se é uma virose ou se é uma ação bacteriana? Bom, Júlio, nem sempre isso é possível de maneira imediata, né? A gente tem uma constelação de informações de exame físico, de conversa com o paciente, a história, como é que foi a exposição dele para a gente chegar nesse diagnóstico. E a população chama de gripezinha ou gripe forte também. Gripe virou um sinônimo de qualquer infecção respiratória que a gente sabe que são múltiplas, né?
A grande complicação do nosso ponto de vista da pneumologia é quando esses processos virais, eles abrem as portas, diminuem as defesas, facilitam infecções bacterianas que realmente levam a pneumonias graves, complicações que realmente podem levar a óbito, intubação, uma série de complicações. Então, esses termos são muito sinônimos, mas a gente tem que saber diferenciar o que é um e o que é outro, né? Pois é, doutor. E aí é o seguinte, às vezes a pessoa já está acostumada, já se conhece, diz, isso aí é gripe, estamos em agosto, e ela começa a se automedicar. E às vezes a automedicação, o chazinho aquele, ou às vezes é um antitérmico, tá ok. Mas em que momento a necessidade de realmente procurar um auxílio médico, ir a um hospital, doutor? Porque hoje os hospitais estão lotados, então, às vezes as pessoas tentam evitar ir para o hospital, até porque também o hospital, às vezes, também é um centro de infecção. Essa é uma questão complexa, porque realmente o sistema de saúde está com uma lotação muito grande, essa época do ano, mas vamos para um foco assim, quem são as pessoas que têm que se preocupar mais com sintomas respiratórios? São aqueles extremos de faixa etária, crianças e idosos, aquelas pessoas com imunossuprimidas, que têm comorbidades, estão tratando tumores, que já têm complicações prévias, alguma outra doença que causa imunossupressão, porque nesses casos, especificamente, nós podemos confundir o que realmente é um vírus leve, como o rinovírus, como o adenovírus, do que uma infecção grave que compromete o aparelho respiratório e certamente vai trazer repercussões graves para a saúde dessa população. Pois é, por que crianças e velhos sofrem mais? A minha explicação é, criança, o sistema imunológico imune não está completamente formado, ela não teve contato com diversos vírus que andam por aí, e no idoso é o contrário, né? Você está perdendo a imunidade. Senescência imunológica é um fenômeno que existe, né? Infelizmente, com a idade vai acontecendo com todos nós. Doutor Renato Cassol, de todos os vírus que atuam no Brasil, que tem como é que é, passaporte brasileiro, pelo menos para atuar no Brasil, qual o mais complicado desses, assim, dos mais comuns, o mais insidioso, doutor? Aquele que a gente não dá nada por ele, mas daqui a pouco ele nos pega no contrapé. Eu acredito que seja o influenza mesmo, dos comuns, né? Influenza eventualmente dá uma doença respiratória bastante grave, não necessariamente uma doença que leve para UTI e tudo mais, eventualmente sim, né? Mas pela prevalência do influenza, isso é uma coisa bastante comum. É importante lembrar que a vacina contra o influenza, ela não tem 100% de eficácia, tá certo? Inclusive, a vacina, ela tem eficácia diferentes para, dependendo do influenza C, o influenza A ou influenza B, né? Então, a própria vacina, ela não é uma garantia que ela vai impedir. Por exemplo, a vacina do influenza A, H3N2, ela é uma vacina que sempre teve uma baixa performance, beirando 50%, diferente do H1N1, que tem uma performance melhor, sem dúvida nenhuma. Então, a performance geral da vacina contra a influenza é de torno de 70%, mas dependendo do subtipo do influenza que está circulando, como circulou já recentemente, ela tem uma eficácia muito inferior. E isso aí pode pegar o paciente já com comorbidades, literalmente no contrapé, fazendo com que ele tenha uma doença bastante grave pelo próprio influenza. Obrigado, doutor Renato. Doutor Ricardo Zimmermann, o vírus ele é inteligente, tem vírus mais inteligentes, entre aspas, do que outros, que sabe driblar, por exemplo, a vacina, que sabe driblar tudo que possa ser o sistema imunológico e possa se instalar no organismo. Ele tem algum nível de inteligência, não, claro, não inteligência cognitiva, eu digo de capacidade de adaptação diferente uns dos outros, não? Ele tem uma grande capacidade adaptativa, uma grande capacidade evolutiva. E na Covid, a gente viu, inclusive, quais são as forças que levam a essa evolução. Antes de uma quantidade grande de pessoas serem infectadas ou serem vacinadas, quando não existia pressão das defesas, o que fez o vírus evoluir eram mutações que aumentavam a replicação dele. Então, as primeiras variantes que a gente viu no sul da Inglaterra, por exemplo,
eram variantes que se dividiam mais. Então, elas ganhavam das variantes originais na capacidade de replicação. Só que isso impõe um problema para o vírus. Porque se o vírus se replica mais, é possível que o hospedeiro fique mais doente, fique mais em casa, transmita menos. Com o tempo, o mecanismo evolutivo que passou a predominar, na medida em que as pessoas iam se infectando e se vacinando, era a evasão imune. Não mais a maior capacidade replicativa, mas a capacidade de driblar as defesas, que são os vírus que a gente está vendo agora. O doutor Adalberto citou um tópico muito importante e moderno, que é a senescência imune. O Pasteur dizia, o organismo não é nada, o hospedeiro é tudo. O que a gente viu na Covid é idosos morrendo muito mais. Em parte, porque os idosos tinham mais senescência das suas células pulmonares. E célula envelhecida, Júlio, responde a estímulo viral com mais mediador de inflamação. Que o médico, em geral, chama de mediador da inflamação, mas também são chamados de mediadores de senescência. E a senescência imunológica é muito crucial. Tanto que tem 2 estudos com uma droga que se usa no transplante, que são os rapalogos, as rapamicinas, antes da vacina da influenza, aumentando a resposta do idoso à vacina da influenza, porque essas drogas retiram as células imunológicas senescentes. Elas são anti-senescência imunológica. Só para o nosso ouvinte que não pegou o espírito da coisa, a senescência é a velhice, ficando senil. Aí é que está. A senescência é um termo celular. Quando a célula sofre um dano no seu DNA, a melhor coisa que pode acontecer é ela reparar esse dano. Se isso não acontece, a segunda melhor coisa é a célula se matar, para não atrapalhar. A quarta melhor coisa, eu vou pular a terceira, que seria a pior coisa, é a célula não se reparar, não se matar, se dividir sem parar e não morrer. A gente chama isso de câncer. Para evitar o câncer, existe um terceiro desfecho, que é a senescência celular. Quando a célula não se reparou, não se matou, mas ela consegue se prender num estado em que ela não se divide mais. O problema é que essa célula senescente, quando é uma só, resolve. Mas ela produz fatores de senescência que levam à senescência das células vizinhas. Em tempo, a senescência celular leva à senescência do tecido, a envelhecimento do órgão e envelhecimento do organismo. Por isso que, no futuro, uma das estratégias para melhorar a resposta imune é evitar o acúmulo dessas células senescentes, que respondem com inflamação. Por que elas envelhecem, doutor? Não tem. Hoje o ser humano vive quase que o dobro que vivia na virada do milênio passado. Obviamente que aquela história de que todos os homens terão câncer de próstata, o problema é se vai viver até lá, até o dia que vai ter. As células, elas não aprenderam a viver mais longamente, com mais capacidade de combate, não? Vê, Júlio, aí tem um pequeno problema. Quando a gente conta a expectativa de vida, a gente conta do nascimento. Aí parece que a expectativa de vida dobrou. Mas se você olhar no século passado, quanto que se esperava viver? Se você sobrevivesse os primeiros 5 anos, não faz muita diferença. Ou seja, aumentou a expectativa de vida porque caiu a mortalidade ultraprecoce, por causa do saneamento básico, por causa da redução da miséria absoluta. Nós, médicos, a gente tem que ter introspecção suficiente para reconhecer que grande parte da conquista na expectativa de vida não foi por causa de medidas médicas. E o que é pior, a gente até vive mais tempo, mas a gente começa a envelhecer na mesma idade em que a gente começava a envelhecer antes. Então, a gente vive mais tempo envelhecendo, mais tempo sem qualidade plena de vida, mais tempo sob a morbidade. Por isso que a gente desenvolve as doenças do envelhecimento. Uma delas foi a morte na Covid. Por que o idoso morria mais? Porque ele responde com uma resposta inflamatória muito mais florida em virtude do acúmulo de células senescentes no pulmão e porque o sistema imune está em senescência também.
Esse negócio do pulmão, doutor Alberto, não tem um programa que a gente tenha feito que não tenha se dito, o cigarro é um problema, blá, blá, blá. O pulmão de um fumante, o fumo e outros fatores externos aumentam essa senescência que falou o doutor Ricardo Zimmer, aumenta essa taxa de senescência, fica mais comprometido mesmo ou é uma lenda urbana, doutor? Não, o cigarro tem centenas de toxinas que afetam diversas células, né? Se você for prestar atenção naquela senhora de idade fumante, você vai ver que a pele dela é mais enrugada, ela tem mais pregas. Então, todo esse complexo tóxico de estresse oxidativo está causando danos em todos os tecidos. E o problema é que o aparelho respiratório, o pulmão, na verdade, é um único grande órgão maciço que está em contato direto com a atmosfera. Então, você pode ter um vírus que vai na pele, no nariz, algum que você digere, mas o pulmão é afetado de maneira diretamente, por isso foi o órgão mais afetado aí durante toda a pandemia. Então, isso é realmente uma verdade mesmo. E outra coisa, doutor, por que algumas doenças que a gente já tinha como, acabou, a tuberculose não existe mais, e elas voltam? É porque as novas gerações pararam de se vacinar? Será que nós temos que nos vacinar permanentemente, doutor? Não, isso já não entra para o registro biológico, para o DNA, sei lá, para qual for o registro das novas gerações de que nós já estamos imunizados contra tal ou qual vírus, doutor? Aí tem vários motivos, né? Inclusive questões sociais, né? Antigamente, se você tinha uma tuberculose ativa, a pessoa do posto de saúde ia na sua casa, pegava todos os contatantes, fazia teste em cada um, conseguia identificar e isolar a pessoa. Isso absurdamente desapareceu. Nós tínhamos a melhor posição em ranking nacional de controle da tuberculose, e isso se perdeu, né? Os colegas aqui, o Renato e o Ricardo, convivem com essa realidade diariamente. Está acontecendo isso na Europa agora, porque você sabe que toda a África está passando, cruzando ali os limites das fronteiras, então eles estão vendo coisas que não viam há 50 anos, praticamente, né? Casos de tuberculose endêmicos, floridos. A gente vai nos congressos, eles ficam apavorados porque tiveram, 3, 5 casos na cidade durante uma semana, mas que para eles é um absurdo, né? Então, essas motivações sociais, além de uma série de fatores imunológicos, tem muito mais remédios para tratar doenças graves, como oncológicos, hematológicos, que vão diminuir a imunidade, o próprio HIV também, embora ele seja bem mais controlado, ele também facilita essa disseminação. Eu me lembro, obrigado, doutor. Eu me lembro, doutor Renato Cassol, que no programa que o senhor falou sobre bactérias, de que o uso de antibióticos exagerado ou desnecessários, ou não recomendados por médicos, às vezes ele vicia a bactéria, em outras palavras, é que suco para a bactéria. Para o vírus é a mesma coisa, o excesso de medicação, até o excesso de vacinas, por exemplo, não pode ser para o vírus um déjà vu para ele, já viu, já sabe o que é. Né? Não pode acontecer isso, doutor? Olha, eu acredito que sim, e eu acho que o que a gente viu no Covid foi justamente o vírus fazendo escape vacinal, tá? Vacinava a população em grande parte da população, e o vírus achava as brechas, né, para que infectasse e continuasse circulando na sociedade. E isso, de certa forma, era uma coisa bastante até esperada, numa vacina que não é, digamos assim, neutralizante, uma vacina que não impede a infecção, que isso fosse acontecer, né? Então, isso daí, no meu ponto de vista, em diversos artigos que apareceram, sim, aconteceu sim, mutações do vírus para escapar de infecções prévias e também das vacinas, né? O que acho estranho é o pessoal manter a recomendação de algumas vacinas contra o SARS-CoV-2 absolutamente desatualizadas, tá certo? Para as variantes que já não circulam na sociedade há bastante tempo, dizendo que elas teriam algum tipo de vantagem para uma futura infecção. Inclusive, tem gente que diz que essas vacinas têm mais vantagem do que tu se infectar antes, coisa que o CDC demorou anos para admitir que não é verdade, tá certo? A imunidade pós-infecção, a gente chama de imunidade natural, ela é mais robusta do que qualquer esquema vacinal, tá? Então, eu acredito que sim. Vamos entrar nessa história do Covid. O Renato estava dizendo assim, se a gente entrar muito a fundo, vai cair a live. Bom, então vamos arriscar cair a live. Vamos entrar a fundo. Se descobriu depois que
conforme o doutor Ricardo, inclusive, pincelou ali, de que o vírus inteligentemente pensou assim, vem cá, o vírus pensou, não existe essa do vírus pensar, mas, sei lá, por um processo de seleção natural, houve a decisão de que se eu matar o meu hospedeiro, continuar matando o hospedeiro, eu não vou conseguir me reproduzir, então eu vou ser menos letal para me reproduzir mais. Como é que é esse mecanismo, doutor? Quem é que decide isso? A estatística. Não, a estatística percebe, a estatística identifica, mas como é que decide? Como é que o vírus decide que agora eu vou maneirar para não matar o nosso hospedeiro? O acaso, né? O vírus ele vai ao acaso fazendo mutações. Pode ser por pressão de vacinas, pode ser por qualquer imunidade do paciente, ele vai fazendo as mutações. E aquelas mutações que privilegiam o vírus, elas estatisticamente se sobrepõem àquelas que não privilegiam o vírus, por exemplo, tá certo? Por que Marburg, uma doença viral hemorrágica com letalidade aí quase 100%, tem pouca chance de fazer um surto mundial, tá certo? E tem pouca chance porque o hospedeiro morre antes de conseguir transmitir para outras pessoas. Então fica mais simples fazer a contenção de uma doença extremamente grave, tá certo? Mas essa estatística, ela pode ter vieses, tá? E aqui, eu não sei se o Ricardo e o doutor Alberto vai concordar comigo, a nossa variante P1 de Manaus é uma variante mais agressiva do que a variante anterior, tá certo? Com um comportamento pulmonar de SARS-CoV-1, né? Então, ela é uma variante que mutou por uma agressividade maior. Depois dela acabou vindo a Delta, depois nós estamos em Ômicron, tá certo? E suas centenas de subvariantes, onde elas perderam a capacidade de causar sistematicamente doença pulmonar grave, tá certo? Não é impossível, mas é bem mais raro. Doutor Ricardo, o senhor falou o seguinte, eu lhe perguntei sobre a Aedes, que é essa variante aí da Ômicron, a Aedes EG5, mas o senhor me disse, não, mas essa aí não tem problema, o problema é que tem a BA.2.86. O senhor já me deixou, eu não tenho pelo nos braços, não, senão eu ficaria arrepiado, doutor. Há a chance de esse vírus, que iniciou razoavelmente agressivo, depois ele aumentou a agressividade dele, depois ele baixou para uma baixa agressividade, e nas variantes da Ômicron, como essa Aedes, ela é tranquila, ela pode voltar a ser agressiva, doutor? Essa BA.2.86, por exemplo, pode ser ter agressividade lá da P1? Então, excelente questão. A gente publicou 6 papers, 6 estudos em biologia evolutiva, e realmente, Júlio, o que o Renato falou está muito correto. A maioria das mutações, a gente demonstrou que estavam em vias de purificação, em vias de desaparecimento. Ou seja, geralmente o impacto da mutação é negativa para o vírus. Então, o vírus não a mantém. Mas por uma questão de força bruta, de vez em quando surgem algumas que conferem vantagem evolutiva para o vírus. Principalmente em relação a driblar a resposta imune. Essas são mais interessantes do que aquelas associadas a maior capacidade replicativa. Bem, o que me preocupou um pouco no caso da BA.2.86, que inicialmente, quando surgiu na Dinamarca, agora foi chamada provisoriamente de BA.6, e essa nomenclatura da Pango, que é um pouco complexa, porque ela é uma nomenclatura evolutiva, não é uma nomenclatura tão popular quanto as letras gregas propostas pela Organização Mundial da Saúde, é que essa variante nova, que agora já foi detectada na Dinamarca e em Israel, ela tem um salto evolutivo em relação a seu ancestral imediato, que era uma Ômicron, conhecida como BA.2, uma das primeiras Ômicrons que surgiram no início do ano passado. Essa nova, a BA.2.86, tem em torno de 30 mutações a mais do que o ancestral imediato. Esse salto evolutivo, ele equivale ao salto evolutivo da Delta para a Ômicron. Então, a gente nem sabe ainda se vai se manter a mesma nomenclatura de letra grega Ômicron, porque é um vírus bem diferente. Algumas dessas mutações a gente conhece. Por exemplo, a E484K, isso é muito técnico, mas o meu grupo foi o primeiro a chamar a atenção e a gente publicou, porque é uma mutação que se associa a vantagens evolutivas para o vírus.
De qualquer forma, mesmo que seja um vírus muito novo, eu falei anteriormente que o hospedeiro é muito importante. Então, esse vírus, mesmo que muito novo, vai encontrar um background de pessoas com uma resposta imune que não é mais inocente. Por mais que a gente não tenha anticorpos neutralizantes, existem outros elementos da resposta imune que variam menos, como a célula CD4, célula CD8. Então, eu não acredito em nada parecido com o que foi a P1, que o Renato muito bem destacou, quando a letalidade era 80% maior do que com as outras variantes. Agora, para finalizar, tem uma coisa que chama muita atenção do ponto de vista evolutivo. O SARS-CoV-2, em tese, era para ser um vírus que deveria evoluir muito pouco. Diferente do HIV, o SARS-CoV-2 tem um maquinário para reparar as mutações que surgem. Ele tinha que ser mais estável genomicamente. O fato dele não ser e dele evoluir tanto mostra a pressão seletiva enorme que a gente está submetendo o vírus com infecções e com vacinas. E o Renato pensou um ponto crucial. Vacina desatualizada é uma catástrofe evolutiva. E até a Organização Mundial da Saúde reconheceu isso, sugerindo que para as próximas versões do imunizante não se mantenham variantes antigas. Isso prejudica... Ou seja, essa vacina que ainda existe aí e eventualmente está sendo aplicada, ela já não diz mais nada, não tem mais nenhuma relação com o vírus que está aí. Mas o grande problema é que se ela tivesse só a BA.5, da metade do ano passado, não atrapalharia tanto. Mas ela é bivalente, a BA.5 e a ancestral. E quanto mais você força o sistema imune a responder a algo muito antigo, menor a probabilidade dele conseguir responder a algo muito novo. O que a gente chama de immune imprinting em inglês. Ele fica imprintado para responder o que ele já conhece e não consegue responder o mais novo. A gente pode até especular por que isso foi feito. Tem gente que acredita que é porque a aprovação dependeu de surrogate markers, que importava para a empresa que produz, eram os títulos de anticorpos. Isso é mais robusto quando a gente já conhece o componente anterior da vacina, mas eu não quero entrar por aí. Fato é que não há mais espaço para as vacinas futuras terem componentes tão desatualizados. Obrigado. Doutor Adalberto Rubim, ainda tem muita gente chegando nos hospitais com Covid. Tem gente ainda morrendo com Covid, doutor? Olha, é muito, cada vez mais raro. A gente pega paciente transplantado, paciente com imunodeficiência severa. Às vezes é um pouco confuso fazer o diagnóstico, porque existe simplesmente o contágio sem ser a doença em si, como foi as sessões anteriores, né? Então, está quase, digamos, infinitamente inferior do que a gente viu nos últimos tempos. Obrigado, doutor. Eu quero mandar um abraço aqui para quem já está na live, quem mandou um comentário, mandou um oi, pelo menos, rapidinho, que hoje tem muita gente. Mandar um abraço aqui para o Newton Luiz, o André Loeser, o Marcelo Patum, a Vera Silva, o Clóvis Resler, o Vânia Lofiego, o Jacomazzi Makovski, o Dalnei Furo, o Sérgio Pinheiro, o Ricardo Nogueira, o psiquiatra, a dona Orlice Bem, lá de Arvorezinha, a Ana Barbosa, o Ricardo Ascioli Gerard, o Renato Ferreira, o Carlos Pimel, o Valdir Abreu, a Maig Montel, o Ivan Marcelo, Carlos Chiran, o Clauber Pires, lá de Belém do Pará, o Rodrigo Kessler, da Tubolândia, o Egídio Lazário Farias, o Ademir Bisotto, lá de Cachoeirinha, o Nilo Cardoso, o Jair Régio, o Santa Maria Crédito, nunca sei quem é, o Wilson Mello, o Ju Petec, o Paulo Teitelbol, o Kleber, a Janete Silva, a Clarice, o Heron Ferreira, o Rama Esquil, Ribeiro Sul Tricolor, o Egídio Farias, a José Ribas, Clara Maria Silva, Cláudia Araújo, Toninho Oste, o Rinaldo Penteado, o Maurílio Oi, o Paulo Brandi, o Hugo Mana, o Nelson During, o Cleison Cecegolo, o Jorge, a T. Flor, Sérgio Matos, José Roberto, quem mais aqui? A Maria Luísa Benites, um beijo, Malu. O Alfredo Poças, grande colega lá do Correio do Povo, Jussara Barão, Flávio Teixeira, Michele Miller, Sandra Paraguaçu, Maria de Fátima Brum Vitória, a Dona Almeri Castro, um beijo lá, a Dona Almeri lá em Passo Fundo, a Márcia Ribeiro, o Tuti Bilhalva, o Alexandre Banneman, o Walter Sandro, Marcelo Matias, o vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, a Liamara
Ribeiro Humana, Irene Volbeto, o Gilson, a Claire Reitz, Marcelo Comaceto, Simone Comaceto, João Paulo da Fontoura, lá de Taquari, Timóteo Dornelles, a Verinha Lanes, o Gondil Kurtz, o Jack Flecha, a Lúcia Lambi, o Paulo Capra, a Sandra Holterman. Quem mais aqui que eu não falei ainda? Plínio Carlos Baú, cirurgião, papa da cirurgia no Rio Grande do Sul, Plínio Carlos Baú. Um grande abraço, meu querido amigo. A Inge Lori, a Pis, a Carmen Bart, a Lisane Gassen, quem mais aqui? O Ivan Azevedo, xerife do condado, o Antônio Petra Osório, Geraldo De Bastiani, André Prezi, Aldo Milani, tio Júlio vai cansar, o Deloir Silva lá de Pelotas, o JFG, eu não sei quem é, Maria Rocha, Rosângela Viana, e depois o tio Júlio continua aí, o Thales Gamer, o Edgar, o Newton, professor de ginástica, o Thiago Santos, o Thales Gamer, já falei, o Fabiano Reinheimer, o Ivan Weiss, Maria Helena Schmidt, e aí depois continuo. Vamos aqui, eu vou só ler alguns comerciais e depois eu vou deixar com que os médicos fiquem alguns minutos conversando sozinhos para que a gente fique só nas butucas ouvindo a conversa deles. Eu quero falar sobre a Hertz, que tem, eu vou botar aqui hoje, o Resfenol, que é o Resfenol. Poxa, cadê o tio Júlio aqui? O tio Júlio não achou o texto. Daqui a pouco o tio Júlio acha o texto. Eu vou ler, então, o seguinte. A Hertz é a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. E aí eu vou ler alguns dos medicamentos que a Hertz produz, entre eles o Resfenol. Conta com uma fórmula completa, composta por analgésico, antitérmico, antialérgico e descongestionante, que promove múltipla ação contra os principais sintomas das gripes e resfriados, com ação a partir de 15 minutos. Tem também o Buprolivium. Buprolivium é um lançamento na categoria de dor e febre, com ação em 15 minutos e efeitos por até 8 horas. Ele combate as dores no corpo com sua tripla ação, analgésico, antitérmico e anti-inflamatório. Enquanto Buprolivium mulher promove o alívio rápido e prolongado das cólicas menstruais, febre, enxaqueca e demais dores do período menstrual. E, por fim, o Supra D. O Supra D é um suplemento alimentar com alto teor de vitamina D que auxilia no funcionamento do sistema imune e muscular e na formação de ossos e dentes e na absorção de cálcio e fósforo. O Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A Sicredi, União Metropolitana do Rio Grande do Sul, oferece a melhor experiência financeira para hospitais, clínicas, médicos e seus colaboradores. Aqui temos atendimento personalizado para a área da saúde. Abra sua conta e conte com os melhores produtos e serviços que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Então aí, pessoal, médicos, hospitais, clínicas, seus colaboradores podem ter um grande parceiro financeiro no Sicredi Metropolitano. O CREMERS, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, orgulho de ser médico. O Revalida é um exame fundamental para avaliar se o médico formado no exterior está realmente capacitado para atuar no Brasil. Em tempos de mais médicos, tem que abrir o olho. A saúde brasileira precisa ter a garantia de que profissionais vão atender com qualidade e segurança. CREMERS, orgulho de ser médico. E, por fim, a Prefeitura de Porto Alegre. Quem vive em Porto Alegre, cuida de Porto Alegre. Eu sou apaixonado por Porto Alegre há 43 anos. E Porto Alegre e da sua gente. Prefeitura de Porto Alegre, a gente vive, a gente cuida. Vamos cuidar da nossa cidade. Eu quero deixar os médicos agora conversando. Aquelas experiências que vocês estão tendo mais atualizadas, as preocupações de vocês, o que vocês estão vendo nos consultórios de vocês. Fiquem à vontade, o tio Júlio vai dar uma voltinha, vai ficar só nas butucas aqui junto com os nossos... Posso fazer uma colocação para os colegas? Oi, quer falar, Renato? Não, pode falar. Não, é só uma pergunta bem prática.
qual é a impressão de vocês do comportamento do influenza esse ano? A gente viu, a impressão que tem para nós pneumologistas é que esse ano foi uma cepa um pouco mais agressiva e talvez o número maior de pacientes afetados se deva, em parte, pelo diagnóstico sendo feito pelos kits que estavam disponíveis. Então, qual é que foi a impressão de vocês desse ano aí? Então, eu acho muito interessante essa colocação. Eu tenho visto mais diagnósticos de influenza porque os pacientes fazem o teste rápido e as farmácias oferecem, muitas vezes, o teste rápido para COVID e para influenza. Então, você acaba diagnosticando. Às vezes, quando o paciente tem mais condições, eu tenho feito aqueles nested PCR, aqueles PCRs, para múltiplos vírus, e eu tenho pego também bastantes vírus não influenza, como para-influenza 3, que dos 4 para-influenzas é o mais agressivo, e tem me chamado a atenção, Adalberto, o que tu falou. Em geral, eu estou vendo pacientes com infecções virais uma atrás da outra com mais frequência do que eu vinha antes. Isso me chamou a atenção. Agora, eu queria saber do Renato, de ti, se talvez isso seja de circulação de vírus ou se seja ainda uma sequela da resposta pandêmica, com muito tempo de ficar em casa, de não ter uma vida mais saudável, de ficar só encomendando comida, de fazer menos exercício. O que vocês acham disso? Eu vi, assim, influenza muito longo, né? Influenza que o paciente demorou muito para sair dele, sabe? Da doença até ficar, digamos assim, zerado, né? Bastante sintomático por mais de 2 semanas, que é uma coisa que antigamente eu não via, né? E apesar de que nenhum teve que baixar o hospital, os que eu atendi, né? Então, mesmo assim, foi ruim, foi desagradável para todo mundo, mas não foi assim, não teve esse nível de gravidade, assim. Uma curiosidade que eu fiquei, Adalberto, nós tivemos aí, durante 2 anos atrás, assim, uma quantidade enorme de pacientes com vidro fosco aí, em quase todo o pulmão, só que esses pacientes eu não vejo eles depois, eu vejo eles só na fase aguda, né? E eu queria saber, assim, Adalberto, da tua experiência, como é que ficaram esses pacientes? Sabe que isso foi uma das poucas surpresas positivas que nós tivemos, porque no início existia um medo assim, terrífico, que todo mundo ia ficar com alguma sequela, ia ficar com o pulmão fibrosado, ia ficar com insuficiência respiratória. Isso praticamente não aconteceu. Ou a pessoa ficou com dano em decorrência do barotrauma, da ventilação mecânica, ou ele recuperou praticamente tudo, né? Agora, uma questão importante foi que aumentou o diagnóstico de câncer de pulmão e de tuberculose. Como a gente fez muita tomografia, digamos, efeito colateral positivo foi diagnosticar nódulos pulmonares em pessoas fumantes e conseguir curar elas, que é o que a gente consegue fazer quando faz o diagnóstico precoce, né? Uma coisa que eu ouvi, aproveitando vocês aqui que tem muita expertise, é como a gente tem ouvido, pelo menos eu, os pacientes falaram, eu nunca fui uma pessoa doente, e depois da Covid eu comecei a ter infecções de repetição, eu comecei a ter a minha alergia, a minha doença autoimune, que eu não tinha. Isso é uma realidade? Isso acontece com vocês também? Acontece, e eu tenho comparado, Adalberto, após Covid, com um envelhecimento acelerado. Porque se a gente for ver os mecanismos de envelhecimento, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, inflamação crônica, disbiose, após Covid, de certa forma, reproduz todos eles. Então, eu tenho visto pacientes com disfunções cognitivas, alterações de trato gastrointestinal, até com aquelas síndromes semelhantes à fadiga crônica, que a gente via pós-MV. Tive atletas, lutadores de MMA, que não conseguiam mais treinar, não conseguiam mais realizar suas práticas esportivas. Isso tem chamado bastante atenção. E um link que eu acho interessante é que uma droga que fez muito sucesso nos ensaios clínicos, tanto no Lancet quanto na New England, que foi a metformina, também está sendo estudada como uma droga para prolongar a longevidade, no MetPrevent e no TAMI, que são 2 ensaios clínicos randomizados multicêntricos, para mostrar a similaridade entre a pós-Covid e o envelhecimento. Realmente tem uma série de características em comum. Interessante. A metformina e a estatina entraram
como, né, como elixir da longevidade em tudo que é área, na área respiratória também, né? Que bom, né? Doutor, esse assunto da Covid, e eu estava ouvindo aqui sobre o legado, se é que posso dizer, da Covid para quem contraiu a doença, quem se safou, mas eventualmente ficou com sequelas. Eu tenho amigos aí que ficaram com problemas de olfato até hoje, olfato e paladar até hoje, outros com problemas de locomoção, outros com problemas de uma sensação de fraqueza permanente. Eu não sei se foi a grande dúvida do Adalberto, se essas sequelas permanecem, mas parece que muitas delas elas ficaram para sempre, né, doutor Ricardo? Elas vieram e teve algumas dessas fragilidades que foram, de alguma forma, foram resolvidas, mas uma boa parte não, né? A minha impressão é exatamente a que o doutor Adalberto colocou, que do ponto de vista respiratório, as pessoas estão se recuperando muito bem, mas que algumas outras sequelas são de recuperação mais lenta, principalmente o cansaço crônico e aquele brain fog, aquele esquecimento que muitos pacientes têm. Vamos às perguntas. Mande suas perguntas agora. Se você já mandou de novo lá no início, manda de novo, porque o tio Júlio tem dificuldade de achar, correr todo mundo aqui. Mas, enfim, tem uma pergunta que não tem nada a ver com vírus, tem a ver com bactéria. Pode ser que, como o Clauber Pires é um querido ouvinte lá de Belém do Pará, a terra que nasceu Jesus, tem uma notícia no jornal inglês Telegraph de que 8 americanos morreram devido a uma bactéria no mar. Há perigo de vir para o Brasil? Vocês ouviram alguma coisa sobre essa bactéria no mar? Nem eu. Não sabemos. Mas tem algumas bactérias de água salgada, viu, Júlio? Como vírus vulníficos. Eu me lembro de um caso, quando eu estava em Israel, que um paciente foi parar na UTI e o diagnóstico foi feito na anamnese. O médico descobriu que tinha espetado com um espinho de peixe de água salgada e ele adventou. Vibrio vulníficos. Tem bactérias de água salgada. Tudo bem, então. Não sei qual que ele está se referindo, mas existem. O Egídio Farias está perguntando assim: gostaria de saber por que algumas pessoas, após a vacina da Covid, apresentaram problemas cardíacos e principalmente trombose em alguns atletas mais de meia idade para cima. Aliás, impressão, é uma fake news, é um exagero dizer que aumentaram os casos de cardiopatias após a Covid? Seja por conta da vacina ou seja por conta do vírus? Ninguém fala. Não, eu estou vendo se o Renato... Eu queria que o Ricardo falasse. Acho que a questão da trombose, ela é bem associada àquelas vacinas de adenovírus, de vetor adenoviral, como a Janssen, como a Astra. Em alguns trials, a Astra tinha um risco 12 vezes maior de trombose cerebral do que o controle, principalmente em mulheres mais jovens. Já as vacinas de RNA mensageiro se associam a um risco maior de miocardite e pericardite. Por que exatamente? Não se sabe. Parece que tem a ver com o próprio veículo, com as nanopartículas, e também com a carga que eles levam, que é o RNA mensageiro formando a proteína spike, que pode causar dano no endotélio. Mas a grande maioria das pessoas, obviamente, não vai ter nenhum problema. A questão é se a pessoa que vai ter o evento colateral precisava ter sido exposta. E aí que está o ponto-chave de tudo. A boa medicina é a avaliação risco-benefício. Então, uma coisa é um idoso, como o doutor Adalberto falou, sob risco de doença grave, que nunca teve infecção, que não tem nenhum grau de imunidade. Outra coisa é o gurizão de 18 anos, sob risco de miocardite pela vacina, que já teve Covid, que se espera uma letalidade da infecção beirando zero. Aí são coisas diferentes. É que hoje em dia, Júlio, não dá nem muitas vezes para fazer uma avaliação formal de relação risco-benefício, que deveria ser mandatório. Ficou meio que de top-down, né? A vacina e pronto, não bufa. A Janete Martins pergunta aos doutores se essa nova cepa que já está no Brasil é preocupante. Cassol? Eu acredito que não. Nós temos já essa subvariante da Ômicron como a mais prevalente nos Estados Unidos, a Aedes,
e eu não tenho visto aí aumento de taxas de internação, nem nada disso. Ainda sobre o que o Ricardo está falando, do custo-benefício de vacinas, foi aquilo que eu falei uma vez, mostrando que não existia nenhum custo-benefício em vacinar crianças, por exemplo. Né? A criança vai muito bem com Covid, mas parece que as pessoas não quiseram discutir isso e quiseram simplesmente vacinar crianças, meninos super sadios, que têm um fator, sim, um link com a vacina de RNA mensageiro e miocardite. Né? Então, isso aí foi um dos maiores, talvez o maior absurdo que se viu aí na pandemia. O Jack Flash diz assim: tio Júlio, não sei se procede, mas tomei 4 doses da vacina da Covid e depois me apareceu espondilite. E já tive 2 arritmias cardíacas com internação. Será que pode ser efeito colateral da vacina? É o que eu acho que é o que o Ricardo falou, especialmente as de adenovírus, né? Pode ter aumentado um evento de miocardite. O risco para miocardite é mais relacionado aos de RNA mensageiro, que seria a Pfizer, e fora do Brasil, a Pfizer e a Moderna. Interessante seria o paciente consultar com um cardiologista. Eventualmente, pode ser necessária a realização de um exame como ressonância nuclear magnética ou um estudo eletrofisiológico para ver a causa da arritmia e poder manejar individualmente o caso. Doutor Adalberto, olha aqui, ó. Tem aquelas coisas assim que a exceção que às vezes vira regra ou a exceção, o inusitado que vira padrão. O Egídio está falando aqui, tem um senhor aqui em São Sebastião do Caí que tem 80 anos, ele tem Ponte Safeira, Marca-Passo, não fez as vacinas do Covid por recomendação médica. Os filhos pegaram Covid e ele não pegou nada. Aí tem um outro que diz assim, ó, o Paulo Capra. Tenho 68 anos e tratei uma dessas gripes sérias que inclusive atingiu meu pulmão com chá de carqueja e inalação de chá de eucalipto. Isso pode ter sido mais sorte do que juízo, né, doutor? A gente não tem como afirmar de maneira exata ou não se esses medicamentos mais naturais, eles realmente contribuíram, ou foi só o tempo de duração do vírus no organismo e se recuperou de maneira autônoma. Mas existe aquele conceito de que a sabedoria popular tem em centenas de anos de evolução, deve ter alguma relação que possa contribuir para a recuperação, né? É aquela história, se tomar o chazinho, 7 dias está curado. Se não tomar o chazinho, 7 dias está curado. A gente sabe que para orofaringe, para laringe, para garganta, tem o poder de atenuar sintomas, isso pode contribuir bastante. Exato. O João Paulo da Fonte... Tem que cuidar com a inalação de fumaça que vem da folha do eucalipto. Eu me lembro de um caso de uma paciente no Hospital de Clínicas com 3 abscessos cerebrais por Cryptococcus gat, que é um fungo que tem no eucalipto. Então, é importante que as pessoas saibam que tem coisas maravilhosas na medicina natural, sou fã de nutracêuticos, adoro, mas não é isento de potenciais efeitos colaterais. Então, tem que saber o que está fazendo com qualquer tipo de intervenção médica. Eu sou do tempo que usava Vic Vaporub para fazer inalação. Até hoje a Alemanha usa muito, né? O Vic Vaporub lá, ele é utilizado, as mães adoram lá, né? O João Paulo da Fontoura, que é historiador, doutor Ricardo, doutor Renato, ele diz assim, na gripe espanhola ocorreu justamente o inverso. Os jovens morreram mais em proporção aos velhos. Por quê? Exposição prévia a patógenos semelhantes. Aconteceu em 2009 também. Como assim? Explique melhor. Os pacientes mais jovens estavam sem imunidade nenhuma para aquele vírus daquele momento, né? Aquela variante ali de influenza. E os mais antigos já tinham sido expostos a isso. Isso já aconteceu em 2009. Depois que o vírus já está mais socializado, acho que os velhos, por causa das suas comorbidades, morreram mais, né? Tomei uma vez a vacina da gripe, quase morri. A gripe me pegou de tal forma que me levou para a cama por vários dias. Mais de um mês para me recuperar. Nunca mais me vacinei. Eu vejo muito relato disso, doutor Ricardo, de pessoas que se vacinam para a gripe e pegam a gripe. Claro que é uma parte do, parte do vírus. Não tem como. Até existe uma vacina para gripe de vírus vivo, a LAIV, vírus vivo atenuado, que é particularmente interessante para crianças.
porque a criança tem uma resposta fraca para vírus inativado da gripe. Mas a vacina da gripe é totalmente segura. Existem efeitos colaterais raros que estão ligados a algumas campanhas de vacinação. Por exemplo, o síndrome de Guillain-Barré foi muito associada à vacinação de 1976 para a gripe suína nos Estados Unidos. Em 2009, teve também um lote que se associou a um número um pouquinho maior de casos. Mas, em geral, é uma vacina extremamente segura e que não tem potencial para causar gripe. O que acontece é que são centenas de vírus diferentes. Então, as pessoas estão protegidas, como o Renato falou, contra algumas influenza, mas ela pode se infectar por para-influenza, por sincicial respiratório, por adenovírus e achar que ficou gripado. E mesmo tem tempo para gerar imunidade também, né? Que não é imediato, né? Então a pessoa sai 2 dias depois, não criou imunidade ainda, né? Então pode demorar mais. E mesmo que ele tenha tomado a vacina do influenza, ele pode pegar influenza. Tá? A vacina não tem uma eficácia de 100%, principalmente para algumas variantes, como H3N2. Não adianta. Tu falasse em 50%, né? Tu falasse em 50%. 50% nessa. Historicamente, já teve mais de 40 e poucas formulações de vacinas diferentes para H3N2. Né? Que, para piorar, né, Renato, é mais agressiva. H3N2 é mais agressiva que a H1N1. A Irene Vopeto diz assim: tio Júlio, minha tia, depois da primeira dose da vacina, teve um problema muito sério na pele, com muita coceira. Ela já foi a vários médicos e não conseguiu resolver o problema. O que é coceira? Coceira não tem a ver com o sistema imunológico, não? Doutor Alberto. É que prurido é multifatorial, tem várias doenças. A pessoa pode ter urticária, dermatite atópica, pode ser reação medicamentosa. Claro, pode ter sido reação, claro, tudo pode ser, mas é difícil ter essa assertiva assim de maneira completa, né? Quem mais? O Plínio Baú aqui, o nosso cirurgião, professor emérito da PUC. Com um bom jornalismo também se faz a boa medicina. Parabéns, parabéns. Obrigado, Plínio. Quem mais aqui? Eu estou tentando. Algumas que já estão se repetidas aqui, então eu estou tentando evitar. A Rosângela Viana pergunta aqui para o doutor Ricardo, não sei se está correta a pergunta. Ricardo, então a vacina deve ter variantes atualizadas, não as matrizes, é isso? Não entendi a pergunta dela. A questão toda é que, como se escolheu a plataforma Spike, se tem um problema, porque é bem na Spike que se concentram as mutações. Então, se corre sempre atrás do vírus. Então, talvez não se consiga ter nunca uma mais atualizada, mas tem que tentar que se tenha a mais atualizada possível. Agora, a grande questão é a seguinte: uma coisa é a plataforma ser atualizável, a outra é se a resposta imune do indivíduo é atualizável. Porque esse fenômeno que eu expliquei, o immune imprinting, vai tender a fazer as pessoas responderem às porções da vacina que elas já conhecem. Não necessariamente as novas porções que elas deveriam reconhecer para combater o vírus novo. Então, tem o conceito da vacina ser atualizável e da resposta imune poder responder a um novo antígeno. Essas duas coisas. E também tem um outro fenômeno, que é a produção de anticorpos de menor qualidade, que o Renato explicou anteriormente, que é uma mudança da classe IgG2, que nos protegeria, para a classe de anticorpos IgG4, que não nos protegeria. E com aplicações repetidas da vacina da Covid, isso pode acontecer, está bem demonstrado. O Valdir Abreu faz uma pergunta que eu acho que talvez seja para o Renato Cassol, possa nos... porque tem a ver com bactérias. Percentuais de infecção hospitalar comparando hospitais públicos e privados de Porto Alegre são similares ou são muito diferentes? Não saberia te dizer. Hoje em dia, eu não conheço os dados de todos os hospitais de Porto Alegre. Conheço de um só, mas não sei, Ricardo, se tu... O perfil de uso de antibióticos é um pouco diferente e uma vez a gente publicou na ISHE, numa revista de controle de infecção, porque a Santa Casa nos permitia, né, Adalberto, a gente ter o público e o privado na mesma instituição. E aí o que esse estudo mostrou é que a taxa de resistência era diferente, porque no privado se usava mais um determinado antifúngico. Então, pode ter as diferenças relacionadas à facilidade de se usar um determinado antibiótico, um determinado antifúngico. Aí tem mais a ver com o paciente do que com o estabelecimento?
com o paciente e com o tipo de uso de antibiótico, de antifúngicos, perfil de uso do hospital. O Carlos Pima, eu acho que é mais para o doutor Rubim. Boa noite, Júlio, prezados doutores. Faz mais de 10 anos que eu não tenho gripe, trabalho com o público. Minha esposa também. Ela sempre pega gripe e eu nem resfriado. O que explica isso? Tem a ver com o sistema imunológico de um e outro ou não? Tem uma série de fatores. Eu acho que a pessoa às vezes confundem gripe com alergia. A pessoa tem rinite, sinusite, então uma coisa que pode misturar os sintomas e inclusive a apresentação, né? Mas certamente as individualidades de cada sistema imune pode explicar isso em parte, né? É verdade. Lenício dos Santos conosco, a Maria Cristina Vieira, o Lindsay Chivaski, o João Antônio Santos, o homem das raquetas reversíveis, Teva, o Antônio Petra Osório, já falei, o Dida Garcia, o Ariel Alcântara, lá de Brasília. Eu nunca ouvi. O Ariel Alcântara dizendo que o filho dele tem 35 anos, doutor Rubim, e teve infarto de pulmão. O que é infarto de pulmão? É quando você tem uma embolia pulmonar, né? Um dos vasos sanguíneos foi obstruído, né? E isso dá um infarto no pulmão, ele necrosa, né? Como se fosse um miocárdio, né? Fica como se for um efizema, assim. Uma zona isquêmica, né? Ela tá necrosada. Isso nessa idade não é tão frequente, mas pode acontecer, né? O guri assador, o Maurício, pergunta o seguinte: desenvolvi uma inflamação aguda no quadril e artrose. Coincidência não, foi após a vacina da Pfizer. Estou tomando agora várias vitaminas e minerais que estão desinflamando o meu corpo. Teve muita gente, eu conheço bastante pessoas que tiveram problemas de ossos, de quadril, de joelho. Pode ter a ver com a Covid ou pode ter a ver com a vacina, doutor Renato e doutor Ricardo? A proteína do vírus, a spike, ela pode causar dano no endotélio, que reveste os vasos sanguíneos. Então, a gente teve casos de necrose asséptica de quadril, principalmente com a P1, que o Renato falou. Para piorar, muitas vezes se dava corticoide para salvar a vida do paciente, o que aumenta também mais ainda o risco de necrose asséptica do quadril. Então, existem alguns pacientes que a gente acompanhou que estão com prótese de quadril hoje, seja por causa do vírus, seja por causa do tratamento que teve que se usar ainda no momento, principalmente os que iam para UTI. Interessante, eu conheço vários. Qual o mecanismo, pergunta a Meg Montel, qual o mecanismo de ação da metformina na longevidade? Múltiplo, basicamente ela é um simulador de jejum. Por isso que se usou tanto tempo em diabetes, porque se a célula pensa que ela está em jejum, ela vai querer puxar a glicose do sangue, e aí a glicose vai cair no sangue. Só que acontece que a célula, pensando que está em jejum, faz várias outras coisas que podem promover a longevidade. Por exemplo, a célula fabrica mais usina de energia. Se ela está em jejum, é bom ter novas fábricas de energia. Então, a metformina aumenta a síntese de novas mitocôndrias. Se a célula está em jejum, é interessante reciclar o lixo que está dentro dela, para ter novas fontes de materiais para a célula se manter. Essa reciclagem dentro da célula a gente chama de autofagia. Ela também se associa potencialmente à longevidade. Então, tem Nisso entraria o jejum intermitente, doutor? O jejum intermitente ele prolonga a vida em mais ou menos 2/3 dos modelos animais. A metformina é uma forma, grosseiramente falando, de simular o jejum. O Rinaldo Penteado, advogado, aqui pergunta, eu acho que o Renato pode responder, algum prazo para a ocorrência de reações adversas ou efeito colateral das vacinas? Ou seja, tomou vacina faz 6 meses, não aconteceu nada até agora, não vai acontecer mais nada? Eu acredito que não. O que a gente viu de efeitos adversos eram predominantemente depois da segunda dose da vacina, logo num período de poucas semanas, pelo menos é o que a gente conseguiu detectar. Tipo assim, esses que a gente está falando, se isso aí vai gerar problemas celulares de longuíssimo prazo. Pois é. O cara tomou a Pfizer há 2 anos, não aconteceu nada até agora. Mas tudo bem, entra naquela discussão. Essas plataformas vacinais são plataformas novas, certo? Vacina de RNA mensageiro, ela foi utilizada no planeta Terra inteiro em virtude do SARS-CoV-2. Se isso vai causar uma disfunção, outras celulares, seja qual for, daqui a alguns meses ou anos, eu não sei dizer. Pois é.
O Clóvis Reza diz assim: eu estou neste momento acometido de herpes zoster. Atacou o nervo na altura das costelas, dói muito. E os medicamentos apenas reduzem um pouco a dor. A vacina de RNA mensageiro desencadeou tanto o herpes simples tipo 1, tipo 2, quanto o herpes zoster numa tonelada de pacientes, tá? E pacientes que tinham herpes, por exemplo, adormecido, começam a ter crises frequentes, e isso está relacionado à vacina de RNA mensageiro, e o herpes zoster também eu vi pós-vacinal bastante comum. O herpes zoster só vai dar uma vez na vida, tá? É muito raro dar duas. Agora, como ele é um vírus que está dentro do nervo, ele provavelmente machucou esse nervo desse ouvinte, machucou o nervo, desencapou o nervo, tá? E o nervo fica mandando mensagens de dor. O vírus em atividade provavelmente já não tem mais. Obrigado. Mônica Zeckmeister conosco, Eliane Santos Ferreira, Sabine Chedi, o Cláudio Martins, o Thales Gamer, a Clarice Facchini, quem mais conosco? O Enio Meneghetti, o Schumann Racing conosco. Quem mais tem mais alguma pergunta? Tem muita coisa sobre a Covid que a gente já falou. O pessoal está muito... eu era saudável até a Covid e tal, depois tive muitos problemas de arritmia. O Hugo Basler conosco. Quem mais aqui? Que pergunta? Doutor, os inibidores de transcriptase e protease podem ter tido ação positiva contra a C9, a Covid-19, doutor Ricardo? Bom, o tenofovir ele é bem parecido com o remdesivir, que é um fármaco que tem ação antiviral contra o SARS-CoV-2. Os inibidores da protease foram tentados, inclusive o Caletra, lopinavir, ritonavir, foi tentado em alguns trials, mas o inibidor da protease específico que foi sintetizado para a COVID é o nirmatrelvir, que é o Paxlovid, em associação com o ritonavir. Eles podem ter ação, sim. O grande problema é que essas moléculas perdem rapidamente ação porque elas são muito inflexíveis, muito rígidas. Então, pequenas mutações na enzima fazem com que elas não mais caibam dentro do sítio que elas deveriam caber da enzima para exercer sua inibição. Então, tem que ser usadas de forma racional, idealmente, na minha opinião, em combinações com outros agentes. Obrigado. Essa foi a pergunta da Solange. O Álvaro Lute, um dos melhores músicos que Porto Alegre tem, o homem da banda dos Corações Solitários. Coração Solitário, Coração Solitário precisa ter gente aí na volta. O Hugo Basler, a Michele Miller, quem mais aqui? O deputado Osmar Terra está conosco. Parabéns pelo programa, doutor Osmar Terra. Nossa audiência é qualificadíssima. O César Grockner, o Joãozinho, o Alessandro Vieira, Ana Maria Brosina. Que mais perguntas aqui? Eu vou encerrando. Doutor Zimmer, poderia explicar seu post no Twitter hoje sobre sua preocupação em mutação da nova variante? Acho que foi essa da BA2.86, foi isso, não foi? A Aedes, que é digamos, a outra nova variante, a EG.5, não me preocupa em nada. A própria Organização Mundial da Saúde classificou o risco dela global como baixo. É uma mutação a mais na spike em relação a uma anterior, que era a XBB.1.5, a Kraken. Esses nomes espetaculosos ajudam a assustar a população. O que me preocupou um pouquinho mais é essa outra, a BA.2.86, porque tem 30 mutações novas em relação ao ancestral. Já nem é mais Ômicron. Nem é mais Ômicron. Então. O problema é que essas classificações alfa, beta, Ômicron são muito simplórias. Do ponto de vista evolutivo, essa classificação Pangolin, que é mais complexa, diz mais coisas. Então, não importa se vai ser considerada como Ômicron ou não. O que a gente precisa ficar de olho é in vitro, se ela tem aqueles marcadores de gravidade, que é a capacidade de formar sincício, que é algo que a gente vê in vitro, e em vivo, se o aumento no número de casos vai fazer um paralelo com o aumento de número de hospitalizações, que é isso que a Adalberto falou que não estava acontecendo até agora, o que é ótimo. Então é isso que a gente precisa ficar de olho. Obrigado. O Newton Luiz conosco, o Israel Bisotto, o Fernando B, foi ele que fez a pergunta, MB, o Newton Volkilde, a Denise Oliveira, o Newton Conceição. Qual a vacina mais segura? Pergunta o Paulo Rubens Dias dos Santos. Não sei se hoje tem vacina para Covid atualizada, acho que é tudo desatualizado, né?
são desatualizadas e a plataforma, eu acho que só ficou de RNA mensageiro, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu acho que é a única que tem, que eu acho que é uma vacina que, se tivesse atualizada, certamente teria a sua utilização em algum subgrupo de pacientes. Certamente não em jovens, né? Certamente não em criança. O Gilmar conosco, Gilmar Pereira conosco, a Márcia Ribeiro conosco. Eu vou passar um comercial agora da Prefeitura de Porto Alegre. Volto com as considerações finais dos nossos convidados. O programa hoje passou rápido, não deu nem para começar, já terminou. Vamos ao comercial e voltamos para as considerações finais dos nossos convidados. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e dos seus espaços. É por isso que a Prefeitura já recuperou 350 praças e nomeou prefeitos que ajudam a manter e preservar esses locais. Cuidar da cidade é ter uma equipe com mais de 4.000 pessoas trabalhando todos os dias para fazer de Porto Alegre um lugar cada vez melhor para se viver. É dobrar o número de equipes para podas e vistorias de podas. É ser a primeira capital do país a utilizar um app para monitorar, conservar e planejar a vegetação na cidade, auxiliando na sua preservação e na criação de estratégias para novos plantios. Cuidar da nossa cidade é cuidar de você, mas acima de tudo é cuidar com você. Ligue 156 ou baixe o app 156 mais POA e avise a Prefeitura toda vez que vir algo precisando de reparo. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Obrigado aos nossos patrocinadores, a Farmacêutica Hertz, fazer com amor para viver melhor. A farmacêutica especializada em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, orgulho de ser médico. E Prefeitura de Porto Alegre, quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da sua gente. Prefeitura de Porto Alegre, a gente vive, a gente cuida. Antes de passar as considerações finais dos nossos ouvintes, quero mandar um abraço também para os ouvintes que estão lá no meu WhatsApp pessoal, a Ana Maria Rezende, o Gilberto Nocham, o Indalécio, o Edson Sela, a Ivan Marcelo, a Moema, Maria Galante, o Fábio, o Nino Vaz, o Volmir Rosa, o Paulo Osório, o Paulo Brant, o Chico Barbosa, o Pedro Regis, Renato Ferreira, o Márcio Ribeiro, Flávio Luiz Teixeira, Flávio Goulart, Tati Barreto, Cristiano e por aí José Borges. Muita gente, não deu tempo de falar nem a metade de todo mundo que estava conosco hoje. Quero agradecer as participações. Obrigado, doutor Adalberto Rubim. Obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, doutor Adalberto. Obrigado, Júlio, mais uma vez pela participação, pelo convite. E é sempre um privilégio estar aqui com o Renato, o Ricardo. Nós tivemos uma interface bem intensa durante a pandemia e, sem dúvida, essa colisão de informações é muito importante para todo mundo. Doutor, só para encerrar, quando o diagnóstico é virose, o paciente fica assim, achando que o médico diz que é virose, porque não sabe fazer qual o diagnóstico. Quando não sabe o que é, dizem que é virose. É uma das frases que eu mais ouço, doutor. Não está totalmente errado, mas são diagnósticos variados, e os vírus são variáveis também. Então, sempre que possível, se tiver alguma dúvida, consulta um profissional que a gente vai poder ajudar o paciente. Tá certo. Obrigado, doutor Adalberto. Obrigado, doutor Ricardo Zimmermann. Obrigado a você, Júlio. Uma honra estar aqui. Tanto o Adalberto quanto o Renato foram exemplos na pandemia. O Adalberto organizando reuniões para trocas de informação no Pavilhão Pereira Filho, um centro de excelência em pneumologia. O Renato com Carlos, onde ele, através do respeito à autonomia médica, possibilitou a multiplicação da abordagem correta aos pacientes. Então, é um privilégio estar aqui. Minha consideração final é mais filosófica. O assunto é muito importante. Mas nós, Homo sapiens, temos 70 mil anos de revolução cognitiva. A gente não pode moldar nossa vida por causa de um vírus. A gente tem que ter uma vida saudável, com amizades, com ar livre, com boa alimentação, com exercícios, e não viver pensando sempre em qual vai ser o próximo vírus. A gente é muito maior do que isso. É isso. Essa é a grande mensagem, né? Não podemos ficar covardados dentro de casa, fecha tudo, isola, que a gente viu que não resolveu coisa nenhuma, só atrapalhou a vida de muita gente. A Débora Diniz também nos assistindo lá de Goiânia. Doutor Renato Cassol, suas considerações finais, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Júlio, pelo convite. Obrigado, Ricardo e o doutor Adalberto aí pela participação. Excelentes profissionais. A mensagem que eu queria passar para vocês é o seguinte: esqueçam o que está escrito na mídia. Eles são terroristas, tá certo? O que vocês têm que ver? Vocês têm que olhar se a curva de óbitos e de internações está aumentando ou não está aumentando por determinada variante. É isso que importa, pessoal. O resto é tudo achômetro, tá certo? Saber a verdadeira letalidade de um vírus é super complicado, não é uma coisa simples. Às vezes demoram anos para se descobrir isso. Eu me lembro de 2009 no H1N1. Foram 2 ou 3 anos para eles saberem qual era a verdadeira letalidade daquele vírus, tá certo? Então, não entre em pânico. Isso aqui agora, para mim, continua sendo uma variante da Omicron, a tendência é que se comporte como tal, tá certo? Muito obrigado. Obrigado. Olha, eu sou jornalista há 35 anos e eu tenho, não chega a ser não chega a ser fácil para mim dizer isso, é um pouco dolorido dizer, não acredite na imprensa. Às vezes a única coisa que vale, a única coisa correta num jornal é a data da publicação, e muitas vezes nem isso, né? Nós criamos um pânico absurdo quando não era preciso, se avançou sobre todas as nossas liberdades individuais, se nos colocaram contra a parede, nos colocaram num canto. Eu sempre uso a expressão de um amigo meu que tem uma border collie em casa, e que quando ele vai ver onde está a netinha dele de 7 anos, a border collie dele pastoreou a netinha até um canto, e aí ficou ali a netinha parada num canto da sala e a border collie sentada na frente. A border collie muitas vezes é a imprensa mundial e a imprensa brasileira, infelizmente. Fiquem com Deus, sejam exageradamente felizes. Um beijo do tio Júlio. Tchau. Obrigado.